Olá, bom dia. Meu nome é Luiz Ronan Marques Ferreira de Souza, sou professor da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, do setor de Radiologia e Diagnóstico por Imagem, membro do titular do Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O que a gente vai estar fazendo hoje é dividir um pouquinho da minha experiência com vocês sobre as lesões neoplásicas testiculares, fazendo uma correlação entre os achados clínicos e de imagem. Bom, quanto aos tumores testiculares, nós sabemos que o tumor de testículo é o tumor sólido mais comum que acomete a faixa etária entre 15 a 35 anos. No total de neoplasias malignas masculinas, ele representa apenas 3%, maior predominância nos indivíduos caucasianos. Quanto ao tratamento, a taxa de cura do tumor de testículo ela melhorou bastante após a introdução da cisplatina no ferramentário quimioterápico. Então, antes da cisplatina, a morte do paciente testículo era de aproximadamente 50%, ou seja, a taxa de cura, melhor dizendo. E ela passou para 95% depois dessa mudança terapêutica. O quadro clínico é bastante variável. Geralmente o indivíduo procura o médico com um aumento do volume testicular que ele percebeu durante a palpação no banho, uma criança que uma pessoa diferente foi dar banho nela e percebeu. Um terço dos pacientes pode ter dor local de baixa intensidade, e o tumor de testículo pode ser bilateral em cerca de 5% dos pacientes. Isso aqui é um gráfico que demonstra a faixa etária de acometimento dos tumores de testículo de acordo com o seu tipo histológico. Percebemos que nos tumores da infância, o predomínio são dos tumores de origem embrionária. Nós temos aqui uma grande predominância do tumor Ioc-Sac ou sacovitelíneo, seguido pelo teratoma. Os outros têm uma participação mínima. Quando a gente entra na faixa etária mais comum de desenvolvimento do tumor de testículo, a predominância maior é do seminoma. Por isso, seguido pelo teratoma. Por isso que os livros clássicos dividem entre tumores seminomatosos e não seminomatosos. E é o seminoma o tumor que responde bem à quimioterapia com cisplatina. Na faixa da terceira idade, temos um aumento da incidência do linfoma, seguido por seminoma, aqui já do tipo anaplásico. Quanto aos fatores de risco, quais são os fatores que desenvolvem maior chance do indivíduo de ter um tumor de testículo? O mais importante deles, sem dúvida nenhuma, são as distopias testiculares, nela incluindo a criptorquidia e a ectopia gonadal. Seguidos por atrofia testicular, histórico de infertilidade ou de neoplasia já conhecida. Esses fatores, a microlitise principalmente, que já abriu muito debate sobre neoplasia de testículo, parece que é mais um fator consequente do que causal, ou seja, o fato da pessoa ter microlitise testicular não indica que ela precisa de fazer um acompanhamento a curto prazo. Não indica que ela vai evidenciar uma neoplasia testicular. Mas, obviamente, o ultrassonografista, ao identificar a microlitise, deve procurar com mais atenção a neoplasia de testículo. Quanto à incidência, a gente conhece que cerca de 10% dos testículos ectópicos pode ocorrer um tumor de testículo. Os testículos intraabdominais criptorquídicos têm 6 vezes mais chance de desenvolver neoplasia do que o não criptorquídico. Porém, a chance não diminui com a correção cirúrgica e a incidência do tumor pode ser no testículo contralateral. 95% das células germinativas dos tubos seminíferos são a origem dos tumores testiculares. A outra parte, o cordão pode estar infiltrado em 10 a 15% e 10 a 20% dos casos pode estar associado a uma hidrocele. Bilateralidade não é a maioria dos casos. O estadiamento. A extensão local é avaliada após a orquiectomia radical. Tem várias formas de você estadiar, mas principalmente avaliar se há uma extensão na túnica vaginal do tumor e se há invasão do cordão. Esses são fatores que podem levar
a uma mudança do estadiamento. Os urologistas sempre fazem a correlação com os marcadores tumorais séricos, principalmente a alfa-fetoproteína, o beta-HCG e o DHL. Cada um deles vai se elevar ou reduzir e apresentar um padrão de acordo com o tipo histológico. A exploração cirúrgica é feita com arquectomia por incisão inguinal. E o epidídimo, bem como todo o cordão, são ressecados em conjunto. Perdão. Os tumores germinativos, a via linfática constitui a principal forma de disseminação. A disseminação hematogênica ocorre principalmente pelo pulmão, mas ela é rara, principalmente rara nos tumores seminomatosos. Na apresentação inicial, ou seja, no primeiro exame de imagem, uma ultrassonografia do testículo, 60% dos pacientes têm aneplasia localizada, 23% já apresentam uma extensão regional e 5% com doença metastática, principalmente aqueles envolvidos com os tumores mais agressivos, como teratoma. Então, os tumores germinativos representam 90% da linhagem dos tumores de testículo, sendo deles divididos didaticamente em tumores seminomatosos e não seminomatosos. Os tumores mistos ocorrem com uma frequência de até 1/4, e isso dificulta bastante o acerto diagnóstico histopatológico baseado apenas em critérios de imagem. Então, vamos tentar fazer uma divisão nos tipos histológicos, mais numa tentativa de procurar características que vão levar um médico ultrassonografista a pesquisar outras áreas ou com mais afinco do que o outro. Não longe de tentar fazer uma tentativa de substituição do diagnóstico histológico que pertence ao patologista. Mas quando a gente busca esse diagnóstico histológico, obviamente nós estamos tentando nos melhorar, crescer mais e identificar mais sinais. Então, essa é o intuito de fazer esse tipo de divisão. O seminoma é o tumor testicular mais comum, 45% dos tumores de células germinativas, que são os mais frequentes, 95%, são do subtipo seminoma. O quadro clínico é o mesmo, nódulo indolor com desconforto vago, tem uma maior frequência de correlação com microlitise e criptorquidia. 75% deles, ou seja, 3/4, estão limitados ao testículo no momento diagnóstico. Existem 3 classificações, subtipos: o clássico, que é aquele que a gente mais frequentemente encontra, o anaplásico, mais comum na faixa da terceira idade, e o espermatocítico. Os aspectos ultrassonográficos mais característicos do seminoma são um nódulo no testículo homogêneo, ou seja, uma lesão nodular sólida, hipoecogênica e homogênea. Menos de 1,5% deles apresentam vascularização, ou seja, quando eles são pequenos, eles têm pouca vascularização, ela vai se tornando mais evidente com o crescimento do tumor. Aqui a gente tem 4 exemplos de seminomas. Aqui na figura superior, à direita, a gente encontra um nódulo hipoecóico parcialmente definido. A tentativa de visualização muitas vezes é difícil, mas o nódulo está aqui. Hipoecogênico, bem definido, homogêneo. Nesse caso aqui, nós temos focos de microlitise, ou seja, mais de 5 pontos de hiperecogênicos por campo de imagem, associados ao nódulo, que vocês veem bem aqui, hipoecogênico, bem definido, na porção posterior do testículo. Aqui outros exemplos do nódulo hipoecóico, tendência à homogeneidade, com reforço acústico posterior na túnica e já apresentando certo grau de vascularização ao Doppler colorido. Uma imagem ampliada do nódulo que tem uma homogeneidade, mas deflagra algumas áreas císticas no seu interior. Aqui novamente um outro exemplo do nódulo hipoecóico associado à microlitise e aqui uma varicocele que é um achado acidental. Esse é um paciente que faz um controle a cada ano comigo. Aqui a gente vê no primeiro exame dele do ano retrasado um nódulo hipoecóico bem definido e após um ano o nódulo continua com as mesmas características, sem crescimento. A opção do cirurgião e do paciente foi a não remoção cirúrgica e eles têm feito esse controle com uma vigilância ativa. Isso é discutível de conduta do médico. Aqui um caso de um testículo todo heterogêneo, com focos de microcalcificação e apresentando um grande seminoma
na sua porção lateral aqui ainda é testículo viável, e o seminoma aqui nessa imagem panorâmica reconstruída computadorizadamente. Já o subtipo carcinoma embrionário, ele é originário de células epiteliais totipotenciais, ou seja, ele pode ter uma origem muito próxima ao teratoma. A faixa etária é um pouco mais jovem que o seminoma, geralmente nós temos a criança entre 9 a 12 anos. São menores, mas são bem mais agressivos. O aspecto ultrassonográfico mais característico é um pequeno nódulo hipoecóico, porém já tendendo à heterogeneidade, diferente do seminoma, que ele vai ser inicialmente homogêneo e vai tender à heterogeneidade quando ele tiver mais de 1,5 cm, 2 centímetros. Ele apresenta, essa heterogeneidade dele é decorrente de maiores áreas de hemorragia invadindo a túnica albuginal. Aqui a gente tem uma criança de 14 anos com aumento da bolsa testicular na avaliação macroscópica do exame físico, já circundada com gânglios, tá vendo? Hipoecogênicos, adjacente à aorta, no reto peritônio. E quando a gente analisa, a gente já vê uma hidrocele e um tumor difícil de ser determinado, um pequeno nódulozinho hipoecóico, evidência a heterogeneidade desse testículo bastante heterogêneo. Aqui um caso bastante agressivo. Antigamente o pessoal chamava isso de burnout tumors, quando era um nódulo muito pequeno, que lançava-se metastaticamente muito rápido e ele tendia a diminuir de tamanho depois disso. Olha que nós estamos vendo aqui um testículo direito com líquido com hidrocele associada, um nódulo hipoecogênico no seu interior e aqui grande metástase linfonodal no reto peritônio. Tomografia feita na fase sem contraste, já mostrando a aorta deslocada pelos linfonodos, a veia cava comprimida e grande massa linfonodal. Aqui um nódulo hepático que pode corresponder a metástase, mas nesse caso ainda não era. Era um nódulo benigno. Aqui um outro caso, já um paciente, uma faixa etária maior, de 34 anos, com vários nódulos hipoecogênicos, um testículo mal definido com muita microcalcificação e uma massa aqui no seu polo inferior, posterior. Aqui de novo no Doppler, nódulos com fluxo aumentado e aqui alguns linfonodos no reto peritônio, porém não configurando linfonodomegalia nesse caso. Já o teratoma, ele tem uma história favorável, natural menos favorável do que os seminomas puros. A disseminação linfonodal é muito rápida e acentuada. O aspecto ultrassonográfico mais característico são nódulos grandes, lobulados e já heterogêneos de nascença, com a tendência à formação de áreas sólido-císticas. Por quê? Porque o teratoma tem essa tendência de formar outros tecidos associados e pode formar até mesmo um tumor de testículo nele. No ovário é conhecido como os tumores de colisão. Aqui são mais frequentes no testículo, chamados de tumores mistos. Cerca de 50% a 70%, ou seja, pelo menos um em cada 4, já vai se, não, 2 ou 3 a cada 4 já vai se apresentar metastático no diagnóstico. Então, muitas vezes nós vamos fazer uma ultrassonografia, um paciente jovem, que apareceu um nódulo em algum exame de ultrassom e basta descer para o testículo e nós vamos acabar encontrando um tumor dessa linhagem. Então o tratamento aqui é mais radical, com arquitectomia e quimioterapia, e se recomenda fazer um acompanhamento, vigilância próxima de 2 a 3 meses, com tomografias seguidas por ressonância magnética para evitar radiação excessiva. Aqui uma imagem de ultrassonografia, com Doppler colorido em modo de amplitude, a gente está vendo um nódulo heterogêneo com áreas císticas e sólidas, circundado por extensa microlitíase com fluxo periférico no Doppler. Aqui a imagem microscópica mostrando as camadas de gordura, os vasos sanguíneos e o padrão heterogêneo característico do teratoma. E é o mesmo paciente. Esse paciente, por exemplo, ele chegou para fazer ultrassonografia com a massa supracavicular esquerda, que nós documentamos aqui na imagem panorâmica, lateral à parte do lobo esquerdo da tireoide, como um grande linfonodo ovalado. Esse linfonodo era originário desse tumor de testículo, que era um teratoma, com essa extensa microlitíase. Aqui um outro teratoma, já apresentando paredes com foco de calcificação, heterogêneo, bem definido, e olha o tamanho do nódulo, ou seja, subcentimétrico, cercando por volta de 1 a 2, 1,5 centímetro, já com essa extensa linfonodomegalia retoperitoneal, deslocando a aorta, comprimindo a veia cava, predominantemente à esquerda.
Isso é muito frequente nos tumores de testículo do lado esquerdo, pela variação anatômica da indentação em ângulo de 90 graus da veia gonadal na veia renal, que favorece ao linfonodomegalia reta peritoneal à esquerda, na cadeia periaórtica, junto ao hilo renal esquerdo. Aqui a gente tem uma imagem de ultrassonografia com nódulos hipoecogênicos no reto peritôneo. Aqui está a aorta, a veia cava e um grande nódulo aqui que representa essa linfonodomegalia no exame de tomografia com contraste do abdômen. Aqui outros casos de teratoma. Perceba como a gente está sempre em volta de um padrão sólido cístico, que é mais característico do teratoma, dessa vez sem nenhum tipo de microlitise, talvez um pouquinho aqui associada com uma hidrocele. Um teratoma novamente. Aqui uma extensa linfonodomegalia retoperitoneal, também originária de teratoma, algumas delas já aparecendo também na sua metástase linfonodal, áreas de gordura. E os tumores não germinativos? Os tumores não germinativos, que são mais infrequentes, são os tumores de células de Leydig e células de Sertoli, tá? Que representam uma incidência muito baixa dos tumores de testículo, 2 a 3% de todos os tumores. Existem ainda os sarcomas, que fazem um volume menor ainda, e os linfomas, que têm um maior número, principalmente na faixa da terceira idade. Os tumores de célula de Leydig são tumores do cordão sexual do estroma gonadal. 90% deles têm benigno e acomete aquela primeira faixa, a faixa pediátrica. 30% tem uma endocrinopatia associada, que vai dar sintomas de ginecomastia e virilização. Cerca de 10% têm comportamento maligno quando desenvolvem na faixa etária de pacientes mais idosos. O aspecto ultrassonográfico mais característico são de pequenas lesões sólidas e homogêneas em 3 em cada 4 casos. E lembrar que tem endocrinopatia e a faixa etária, ou seja, nós estamos procurando tumores na primeira infância que vão estar associados a uma endocrinopatia. Isso é infrequente, mas quando existe associado é bastante característico. Né? Aqui, um pequeno nódulo subcentimétrico, hipoecogênico, que representava um tumor da célula de Leydig, perdão. Aqui um nódulo maior, finamente heterogêneo, no testículo, com um discreto fluxo ao Doppler colorido. Já o linfoma, ele tem uma recorrência tumoral, ele pode ser secundário a um tumor primário do testículo ou originado por contiguidade. Comete uma faixa etária muito pequena dos pacientes com linfoma, é bem incomum, mas é mais comum acima dos 60 anos, associados com síndrome constitutiva de evolução da doença linfoproliferativa. Eles têm a tendência de ser heterogêneos, bilaterais, infiltrativos e hipervascularizados. Um assunto é um ponto que eu nunca falei até agora, a hipervascularização. Falei tudo de nódulos hipovascularizados, com a tendência à vascularização maior quando grandes. Continuando, aqui a gente vê uma imagem de um testículo direito, tendência à homogeneidade, e um testículo esquerdo heterogêneo, com aspecto bastante infiltrativo, margens mal definidas com a túnica. Aqui uma imagem longitudinal, isso é um linfoma, a gente pode ver aqui, né, na análise da lâmina, os vários linfócitos que são presentes. Aqui novamente um caso de uma tomografia computadorizada de uma peça, o paciente tinha linfoma no rim e também tinha linfoma no testículo. Aqui a peça mostrando o cometimento do linfoma. Aqui um padrão bastante heterogêneo, hipoecogênico, infiltrativo do linfoma no testículo direito e o seu contralateral com aspecto preservado. Outro caso, um nódulo hipoecogênico poderia representar tanto um seminoma quanto um tumor não seminomatoso. Aqui no caso era um linfoma, demonstrando a grande dificuldade que nós temos muitas vezes de chegar ao histológico, né? Tentar acertar o histológico. Tem que ter uma associação com a clínica, com a faixa etária, com os achados de imagem, para conseguir chegar no diagnóstico. Mas muitas vezes é indiferente para o urologista, que vai ter o mesmo tipo de conduta. Quais são os diagnósticos diferenciais a um tumor de testículo? Ou seja, você está submetendo o paciente à ultrassonografia, achou um nódulo no testículo, quais outras coisas que pode pensar fora tumor?
Tirando as patologias infecciosas que podem promover uma imagem nodular algumas vezes, mas geralmente estão associadas a uma piocele, a um quadro inflamatório, o mais frequente aqui vão ser afastar primeiro os tumores extratesticulares, como o do epidídimo do cordão, e o cisto epidermoide. O que é o cisto epidermoide? É uma lesão pouco frequente e benigna. É conhecido como teratoma monodermal. Existe essa interrogação se ele não é um teratoma monodermal de curso mais benigno. É uma lesão cística disposta em camadas com paredes compostas por septo. Essa disposição em camadas confere um aspecto lamelado, em casca de cebola. Aliás, em cebola cortada, né? 20 a 40 anos é a faixa etária, e o aspecto ultrassonográfico característico, mas é esse mesmo, o aspecto laminado, parece uma cebola cortada, avascular, com nódulo hipoecóico bem definido. Então aqui temos a peça macroscópica, a figura da lâmina, mostrando um cisto epidermoide. Percebe que a ideia aqui é a gente tentar perceber essa lamelação das camadas, os contornos bem definidos, os marcadores tumorais vão estar negativos, então é uma lesão não me toque. Na verdade, ele não precisa ir para a cirurgia. Ele vai para a cirurgia na dúvida. Então, esse é o tipo de lesão que a gente pode identificar e auxiliar o cirurgião no diagnóstico diferencial. Os tumores de cordão, a grande maioria é benigna. Pode ter lipomas, hérnias, cistos e traumas. E o maligno, mais frequentemente, é o rabdomiosarcoma. Aqui a gente tem um cisto do cordão testicular, a gente percebe como a gente consegue claramente separar ele do testículo, do epidídimo, e configurar ele em localização específica. Aqui uma imagem reconstruída de ultrassonografia da região inguinal, mostrando aqui um nódulo heterogêneo, que era um lipoma. Aqui uma imagem do rabdomiosarcoma na tomografia, acometendo aqui a margem anterior do ramo púbico esquerdo. Bom, era isso que eu gostaria de estar dividindo com vocês. Agradeço a atenção e coloco à disposição através do meu e-mail para futuras perguntas. Muito obrigado.